Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal. Bom, se você está chegando agora e não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu trabalho com observabilidade e no meu dia a dia de trabalho, uma coisa que me incomoda é o seguinte. Na hora de criar uma métrica de monitoramento, definir um alarme e até mesmo um dashboard, eu sempre tenho que perguntar para o cliente, você prefere inglês ou português? Na minha cabeça, essa resposta é meio que óbvia. Inglês, é claro. Mas na prática, a resposta é outra. Quando o cliente tem um time de nível 1, um NOC, e o que eles me explicam é o seguinte, a pessoa que vai ver o alarme, ela não sabe inglês. Isso vai dificultar o entendimento, então é melhor deixar em português. Beleza. De verdade, isso me incomoda, e eu vou te explicar o porquê durante esse vídeo. Mas antes de eu continuar, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sou fluente em inglês e o meu objetivo aqui não é julgar se você sabe ou não, mas compartilhar a minha experiência e te explicar o quanto o inglês pode impactar na sua carreira. Deixa eu te passar um pouco de contexto. Em 2015, eu fui trabalhar em São Paulo em uma empresa de games. Eu era sysadmin e uma das minhas responsabilidades era aplicar correções e atualizações em alguns jogos. Para efetuar essa atividade, eu tinha que me comunicar com os desenvolvedores que estavam na China, Estados Unidos e em outros países que agora eu não vou me lembrar. Bom, para me comunicar com eles, eu usava o bom e velho Skype. A comunicação era toda feita em inglês. E como você deve estar se perguntando, Robert, você sabia inglês? A resposta é não. Eu usava o tempo todo o Google Tradutor para conseguir me comunicar. E naquele momento, isso até que funcionava bem. Agora, lembra disso. Em 2015, eu era apenas um sysadmin e usava o Google Tradutor e funcionava, beleza? A experiência nessa empresa, apesar de curta, me fez evoluir muito como profissional. E esse contexto todo me dá abertura para te dar uma dica. Se você é profissional de TI, além de conhecimentos técnicos, você precisa de mais duas coisas no mínimo: proatividade e curiosidade. Isso vai te ajudar a evoluir na sua carreira por N motivos. Mas deixa eu te explicar um deles. Eu não falava inglês, os outros sysadmins sabiam pelo menos ler e escrever, e eu nem isso. Só que eu precisava de algo para conseguir me comunicar. Então, eu usava o Google Tradutor. Uma coisa que você precisa entender também é que a sua carreira ela vai ter vários momentos. E naquele momento, eu precisava apenas me comunicar através da escrita. Nada mais. Alguns anos se passaram e em 2019 eu tive um novo desafio. Eu teria a oportunidade de fazer 2 treinamentos fora do Brasil e participar de uma conferência de monitoramento. Lembra que eu falei do momento da carreira? Pois é, minha necessidade não era apenas me comunicar através da escrita. Agora eu ia precisar entender o que o instrutor estava explicando e também, no segundo treinamento, apresentar alguns tópicos em inglês, além de ter que passar 2 semanas fora do país e o tempo todo me comunicar apenas utilizando o inglês. Durante esses 4 anos entre 2015 e 2019, eu ainda não tinha feito nenhum curso de inglês. Eu até tentei, me matriculei em uma escola tradicional, mas eu não assisti nem 2 aulas e cancelei a matrícula. Também utilizei o Duolingo algumas vezes, mas nada deu certo. Mesmo sem ter conhecimento em gramática e nem uma fluência mínima para me comunicar em inglês, eu precisei me manter atualizado tecnicamente. E adivinha, os materiais mais atualizados e as documentações estão todas em inglês. Para você ter ideia, eu já cheguei a fazer alguns cursos de gringo, mesmo sem entender quase nada, me guiando apenas pelos tópicos dos slides e pelas atividades práticas para entender. Isso porque os cursos aqui no Brasil, em sua grande maioria, ensinam apenas o básico. Em alguns casos, utilizam apenas exemplos da documentação oficial, sem nem mesmo se preocupar em trazer exemplos do dia a dia. Lembra que eu falei da proatividade e curiosidade? Pois é, em 2019, eu já conseguia pelo menos entender 80% dos textos que eu lia, e os outros 20% eu utilizava o tradutor. E mesmo sem nenhum conhecimento, eu me mantive focado em aprender cada vez mais. No começo, eu precisava traduzir 100% dos textos. Com o tempo, isso foi reduzindo e depois eu traduzia apenas algumas frases. Isso tudo sendo proativo em buscar conhecimento e curioso em como aprender algo novo sem mesmo ter as habilidades necessárias, que nesse caso eram em inglês. Só para você entender, durante a minha preparação para a viagem em 2019, eu comecei a fazer aulas de inglês particular uma vez por semana e também utilizar o Cambly, uma plataforma de conversação onde você pode falar com nativos ou fluentes em inglês. Hoje em dia eu ainda não sou fluente, mas consigo me comunicar sem medo, mesmo falando errado. Até aqui eu te mostrei 2 situações que aconteceram durante a minha carreira. E uma delas eu falei que eu precisava me comunicar escrevendo. Em outra eu já precisava me comunicar escutando e falando. E olha só como o mundo dá voltas, né? Em 4 anos, eu deixei de ser um sysadmin e passei a ser uma das referências técnicas em Zabbix no Brasil. Claro, teve outras situações que me fizeram evoluir, mas saber o inglês foi essencial para que tudo isso fosse possível.
A ideia desse vídeo não é falar da minha evolução, mas sim compartilhar as situações que aconteceram comigo para que você entenda que se você ainda não estuda inglês, veja o quanto isso pode impactar na evolução da sua carreira. Achou que acabou o vídeo? Ainda não. Nessa semana, eu recebi o contato do diretor de um cliente e ele me explicou o seguinte: a empresa foi comprada por uma empresa americana e que todos iriam precisar de apoio e prioridade em algumas tarefas para entregar alguns projetos ao time americano. Até aí tudo bem. Pode parecer simples, não é mesmo? Uma empresa americana compra uma empresa brasileira, e isso afinal acontece todo ano praticamente. Mas olha o ponto interessante. Esse cliente é um dos clientes que tem um time de NOC. Em algumas situações, utiliza os alarmes em português. Aí você deve estar pensando, beleza, Robert, mas o que muda para os profissionais? Não é apenas mudar o alarme para o inglês? Não. Esse é o ponto que me incomoda. Eu não fico incomodado por os profissionais de TI não saberem inglês. O que me incomoda de verdade é que os profissionais estão perdendo a oportunidade de dar um up na carreira por não estar buscando o conhecimento em inglês. A mudança técnica relacionada à nomenclatura das métricas e dos alarmes é simples, mas vai ter um outro período, um período de transição, conhecimento do mercado. E depois, centralização das áreas, tudo isso por parte da empresa americana. Só que pensa comigo, na hora que começar essa centralização das áreas, tiver que participar de reuniões, entregar relatórios, participar de uma sala de guerra, como que vai ser? E se o requisito a partir de agora for que todo o time seja fluente em inglês? E eu não estou falando que a empresa simplesmente vai desligar todo mundo e contratar novos funcionários. Claro, deve ter um processo de apoio e também um processo educacional para formar essa galera. O ponto aqui é, será que deixar os alarmes em português ajuda ou atrapalha os profissionais que estão começando na área? Sabemos que a falta de domínio no inglês não é algo exclusivo dos profissionais que estão iniciando na carreira. Existem vários especialistas que não conhecem nem o básico do inglês. Bom, até aqui eu compartilhei a terceira situação que mostra como o inglês é importante. Mas agora vamos falar um pouquinho de DevOps? Se você ainda não assistiu meu vídeo onde eu falo um pouco sobre como se tornar um DevOps mesmo trabalhando com infraestrutura, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição do vídeo. E olha só, falando de DevOps, né? Eu recebo por semana diversos contatos no LinkedIn, oferecendo oportunidades para atuar como DevOps e adivinha, a maioria dessas vagas, além de toda a parte técnica, um dos requisitos também é o inglês. Geralmente pela empresa ter filiais fora do país ou até mesmo para ser capaz de se comunicar e explicar os problemas para um time de suporte global. E aí vai mais um ponto, né? Se você é responsável por um time e está assistindo esse vídeo, por favor, me ajuda, crie um ambiente para que seu time tenha contato diário com o inglês, começando pelo menos com a leitura. Então, não deixe os alarmes em português. Isso vai atrapalhar a evolução do time como um todo. Agora, se você é profissional de TI, assim como a maioria do que me assiste, não se acomode, busque conhecimento, busque evoluir. Você fazendo ou não, o tempo vai passar e as oportunidades também. Esse é meu recado para vocês. Se você chegou até aqui e ainda não é inscrito no canal, toda semana eu solto pelo menos 2 vídeos sobre esse mundo DevOps, essa jornada DevOps, compartilhando toda a minha vivência e dando dicas práticas de como evoluir cada vez mais na sua carreira. Ah, agora outra coisa, deixa o seu curtir aqui no vídeo. Assim o algoritmo do YouTube vai entender que é um conteúdo legal, que ajuda as pessoas e vai distribuir cada vez mais. E antes de você ir para o próximo vídeo, me conta aqui nos comentários sua experiência com inglês. Se você já perdeu alguma oportunidade, como que você aprendeu inglês. Assim, outras pessoas podem se inspirar na sua experiência e também evoluir. Te vejo no próximo vídeo então. Valeu!